Hey, folks! Vamos lá, segunda-feira, saúde, vamos enquadrar aqui. Segunda-feira, dia de princípios. Princípios. Sabe aquele resultado que eu mostrei? Eu já mostrei um no começo do ano, agora mostrei mais um agora da Dona Iris. Eu nem lembro qual foi que eu mostrei no começo do ano, mas eu lembro que era bem legal. São vídeos que a gente vai lançando com as mágicas que a gente faz lá dentro. Na verdade não são mágicas, sabe o que tem ali? Esses princípios aplicados. Talvez se aplicar, se isso é um princípio, o que é um princípio? Vamos recordar? É uma verdade absoluta do movimento. Por exemplo, que a gravidade influencia a gente e ela exerce uma força sobre a gente o tempo inteiro. Isso é um princípio, você consegue falar o contrário disso? Ou então, o mundo é tridimensional, nós nos mexemos tridimensionalmente, você consegue falar o contrário disso? Então toda vez que você leva isso em conta, e aí parece que, mas quem não leva? 99,9% das pesquisas, das aplicações práticas, não desprezam de alguma forma um ou outro princípio, e por isso o resultado acaba sendo muito fácil de ser conflitado. O princípio de hoje a gente vai chamar assim, chama de mostabilidade. Essa é mais uma das genialidades do Gary Gray, que ele vai dizer que não existe o conceito de mobilidade e o conceito de estabilidade. Quer dizer, existe, mas eles não existem, pelo menos no nosso movimento humano, de uma forma isolada. Então o movimento ele é móvel e estável ao mesmo tempo. Não existe assim, agora eu preciso de estabilidade e agora eu preciso de mobilidade. Não, a gente sempre precisa dos dois. Todo movimento, por mais móvel que seja, quanto mais móvel ele é, mais estabilidade ainda ele precisa. Então vamos pensar assim, eu vou arremessar uma bola de handball. Então eu faço todo o movimento de arremessar uma bola para chutar a bola aqui. Nesse movimento, por exemplo, vocês não conseguem ver, mas eu estou só no meu pé esquerdo, ó. Meu pé direito está aqui, ó. Então eu estou só no meu pé direito, meu pé esquerdo aqui, ou seja, eu estou num apoio só, um apoio unipodal. Eu estou em total desequilíbrio. Só que eu preciso arremessar uma bola super forte lá no gol. Ou seja, para eu conseguir isso daqui, se eu não tiver uma boa estabilidade para conseguir, a partir dessa situação de instabilidade, produzir um movimento, provavelmente o movimento é fracassado. Então, quanto mais instável é o movimento, mais eu vou exigir da estabilidade para poder produzir movimento. E toda vez que a gente faz qualquer coisa, a gente trabalha com essa lógica. Eu vou ter que estabilizar para me mexer. Eu não consigo me mexer sem estabilizar. Então, aquela lógica, hoje eu vou treinar estabilidade, hoje eu vou treinar só mobilidade, não faz nenhum sentido. Você sempre vai estar treinando os dois. Um pouco mais estável, um pouco menos instável, mas sempre que você for se mexer, você precisa trabalhar os dois juntos. Quando eu tô andando, você pensa, eu tô no pé direito, aí eu tiro o pé esquerdo do chão para colocar lá na frente. Nesse tempo eu tô num pé só. E muita coisa acontece aqui em cima. Teu corpo está sendo desafiado o tempo inteiro em cima da estabilidade. E ao contrário do que muitos se pensavam, que a estabilidade se dava por tensão na musculatura, a estabilidade se dá sim por tensão, mas a partir do estiramento. Então, quando eu faço o estiramento, eu vou regulando todos os estiramentos que acontecem tridimensionalmente no meu corpo, e por isso eu consigo uma estabilidade móvel. Esse é o grande sacado. Estabilidade, móvel e tridimensional. Essas foram as coisas mais geniais que o Gary Gray criou e descobriu, que eu acho que faz toda a diferença. Tem uma classificação que se fala que existem partes do corpo que são feitas para mobilidade e outras que são feitas para estabilidade. Então, por exemplo, o pé tem uma parte que é móvel, uma parte que é estável, o joelho é mais estável, aí o quadril é mais móvel, a lombar é mais estável. Tá. Vamos entender uma lógica diferente aqui. Todos eles são feitos para se mexer e estabilizar. Alguns têm mais graus de liberdade nesse movimento e outros têm menos graus porque eles têm outras funções. Eu não sei se eu vou conseguir nessa série explicar essas funções em algum momento. Eu explico lá no Mentorship, a gente tem um curso chamado Mentorship Samurai, lá eu explico muito bem. Mas como não é a proposta daqui, e nem a proposta daqui falar do Mentorship, é só falar de tridimensional de uma forma geral, e nós estamos numa rede social, nem sempre a gente vai ter essa condição e esse tempo e talvez nem esse público. Mas, por exemplo, a coluna lombar, ela não foi feita para estabilizar. Ela foi feita para se mexer e estabilizar. Então, algumas horas ela vai ser a transmissão de força da parte de baixo do corpo para cima e da parte de cima para baixo. Mas se ela não tivesse nenhuma função móvel, ao invés de ter um monte de pequenos ossinhos que formam a nossa coluna, a gente teria provavelmente um pedaço de osso bem grande assim. Porque o cara que fez isso, ele conseguia fazer isso, dado o meu fêmur é a prova de que ele consegue fazer isso. Então, se eu tenho pequenos pedaços de osso, significa que também pertence à função da coluna lombar se mexer. Porém, ela não pode se mexer de qualquer jeito, então ela é estável também, ela tem que ser estável também. E aí, quem faz essa função? A musculatura. A coluna lombar não é feita para ser estável. Quem estabiliza a coluna é a musculatura em extensão ou em contração e concêntrica, que a gente já discutiu sobre isso também.
Beleza? Então, parece um pequeno detalhe, mas quando a gente vai fazer um exercício tipo aqueles aviãozinhos, eu fico parado aqui assim, num pé só, conta 30 segundos, ou uma prancha estável, do ponto de vista funcional, não tem nada de funcional aí. Porque a vida, ela é com mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo. Beleza? Quando eu começar a passar um pouquinho sobre alguns movimentos, talvez a gente consiga mostrar isso mais claro. Mas no primeiro momento isso é um princípio. Se você concorda, diz aí. Se você não concorda, também diz aí. Faça alguma pergunta que a gente esclarece se for possível. Tá bom? Tô indo viajar, então vamos ver como que eu vou conseguir produzir esse vídeo por dia. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro dentro do avião, tô indo para Los Angeles, mas eu vou dar um jeito de postar. Lá, como tem 4 horas atrás, pode ser que eu poste já seja quarta-feira, mas lá vai ser terça, então eu vou cumprir minha palavra. Amo vocês, that's all folks!